Olá, bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos textos antigos bem interessantes. Eles falam da queda de uma cidade que foi muito poderosa, Nínive. Está contado lá no livro de Naum, na Bíblia. A ideia aqui é entender as mensagens principais, sabe? Especialmente para quem está começando a conhecer esse assunto agora. Temos aqui um relato, assim, bem tenso sobre poder, sobre justiça e, claro, sobre o colapso de um império. Para começar, o texto apresenta uma figura central de poder, né? Chamada o Senhor, que é identificado como o Deus de Israel. Como essa figura é descrita logo de cara? Olha, é uma descrição que tem, assim, dois lados bem marcantes, né? Por um lado, essa força divina é lenta para ira, paciente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela é descrita como implacável contra os adversários. E o texto deixa bem claro que Nínive, que era a capital do opressor Império Assírio, está na mira. Hum. Então não é só um poder bruto, tipo força pela força. Tem um julgamento aí. E qual seria o outro lado dessa força? Então, o contraste é que essa mesma força é também um refúgio, sabe? Uma fortaleza, uma fonte de bondade para quem confia nela. Naquele contexto histórico, a mensagem era muito direta para o povo de Judá, que sofria bastante sob o domínio assírio. Existia ali uma promessa bem clara de libertação, de que o jugo, as correntes que Nínive impunham seriam quebrados. Ah, entendi. Isso explica então aquela imagem no final dessa primeira parte, né? A do mensageiro chegando com boas notícias de paz para Judá, anunciando o fim da ameaça de Nínive. É uma virada de esperança mesmo. Bom, entendido esse pano de fundo do poder e da justiça divina, o texto depois nos joga direto na ação, é isso? Como é que essa queda de Nínive é descrita? As imagens parecem ser muito vívidas. Sim, é quase cinematográfico, né? O texto fala de um destruidor que está avançando contra Nínive, descreve os guerreiros com escudos vermelhos, os carros de guerra brilhando, tipo metal polido, e correndo pelas ruas e praças que nem relâmpagos ou como se fossem tochas acesas. Cria uma sensação de invasão muito rápida, avassaladora. E a defesa da cidade, o que acontece? Eles conseguem resistir? Não, o relato mostra o colapso total. Diz que os portões dos rios se abrem. Talvez fossem defesas naturais ou barreiras que simplesmente falham, né? E o palácio, que é o símbolo máximo do poder, ele se dissolve. Aí o caos se instala com um saque. Ouro, prata, tesouros incontáveis sendo levados. Aquela comparação de Nínive com um tanque cheio de águas, que talvez representasse o povo ou a riqueza dela. Sim. Agora se esvazia. Todo mundo fugindo e ninguém consegue impedir. Nossa. E o impacto nas pessoas que estavam lá dentro na cidade? É descrito como pânico total. O texto fala de corações derretidos, joelhos batendo um no outro, dor física mesmo, e rostos pálidos de medo. E tem aquela imagem forte de Nínive como um covil de leões, né? Aquele lugar seguro onde o predador levava a caça. Sim, lembro dessa parte. O texto pergunta: onde está agora o covil dos leões? É uma pergunta retórica, claro, para dizer: acabou. A força sumiu, não existe mais. Que descrição. Uma destruição completa mesmo. Mas o texto chega a explicar o porquê disso tudo? Quais são as razões apresentadas para essa queda tão drástica? Ah, sim. O capítulo seguinte, o 3, vai direto ao ponto. Nínive é chamada de cidade sanguinária, cheia de mentira, de roubo, um lugar onde a exploração, assim, nunca parava. Essas são as causas que o texto aponta para a ruína. Entendi. Então foram as próprias ações da cidade que levaram a esse fim. Exatamente. E as consequências que o texto descreve são a vergonha, a exposição diante das outras nações, a força militar e as alianças políticas que eram o grande orgulho de Nínive se mostram inúteis naquele momento. O texto até faz uma comparação com outras potências que também caíram, tipo Tebas lá no Egito. Ah, para mostrar um padrão. Isso, para dizer, olha, nem eles com seus aliados poderosos escaparam, Nínive também não vai escapar. Isso acaba questionando aquela confiança cega só no poder militar e político, sem levar em conta a justiça, né? Faz sentido. E qual a imagem final que fica de Nínive nesse relato? É de desolação total. Os líderes são comparados a gafanhotos que somem com o calor do sol, simplesmente desaparecem. A ferida da cidade é incurável e, o mais impactante,
talvez, é que ninguém lamentaria por ela. Ninguém? Por quê? Porque, segundo o texto, todos já teriam sofrido demais com a violência dela antes. Ninguém sentiria falta. Se a gente olhar para o quadro geral, o que esses textos antigos mostram é meio que um padrão, né? Um poder imenso, gigante, que é descrito como construído sobre violência, sobre opressão, como era o caso de Nínive. Ele eventualmente encontra o seu fim. Fica aí uma reflexão sobre como esse tipo de poder é passageiro, sabe? E sobre a visão de justiça que essas escrituras trazem. O que será que essa narrativa, de séculos atrás, pode nos fazer pensar sobre a sustentabilidade de sistemas que talvez se baseiem em princípios parecidos hoje em dia? Chegamos ao fim desta nossa análise focada aqui nos temas centrais de Naum. Esperamos que tenha ajudado a clarear um pouco as mensagens principais desses textos, tão antigos e fortes. Deus te abençoe.